Você gosta quando alguém compara você, as suas atitudes, as suas ações com outras pessoas? Com outras mulheres, com pessoas até que você admira? Muitas das vezes nós somos comparadas com alguém que a gente não tem admiração. Então, eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Eu sou Sabrina Rodrigues, no Mulheres em Deus. Estamos aqui com esse vídeo para falar sobre você se compara com alguém? E eu gostaria de colocar para vocês alguns versículos e também algumas experiências que eu já tive para fazer com que a luz do Espírito Santo esteja movendo em nós. E primeiro eu quero aqui compartilhar com vocês um versículo que está em 2 Coríntios 10, 12, que diz: não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram como vocês são ignorantes. Outro versículo que eu quero compartilhar com você, que está aqui na Palavra de Deus, no capítulo 5, que diz: não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Por que a gente faz isso, hein, mulheres? Nós precisamos ter a luz do Espírito Santo em nós, para que a gente não venha andar preso nessas comparações. E hoje a gente tem experimentado que abrir o celular todos os dias, a gente acaba se deparando com a Sabrina, eu sou a Sabrina, que gostaria que eu fosse, mas eu não estou conseguindo ser. Às vezes uma mulher mais disciplinada com exercício, às vezes uma nutricionista que posta mais sobre vídeos, receitas e modos de preparo. Isso são coisas que às vezes vêm na minha mente quando eu estou trabalhando e eu vejo, poxa, eu não estou fazendo isso que as outras nutricionistas estão fazendo. Sabe por que isso não traz frutos? Porque esse não é o verdadeiro amor de Deus para nós. Porque lá em João 3,16 o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por vezes, a gente pega esse versículo somente para pegarmos a nossa vida para Jesus, ou a gente lê esse versículo para alguém se render ao Senhor, mas eu quero trazer uma revelação para você nesse dia. Uma certa vez eu ouvi dizer que é importante que a gente coloque esses versículos, a palavra de Deus, com convicção para a primeira pessoa. E eu, nessa manhã, fiz isso. Então eu coloquei: porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, para que eu não pereça e que eu tenha a vida eterna. E isso me trouxe uma revelação tão profunda, irmãs, que eu pude entender que esse é um amor incondicional de Deus por mim. E isso me traz segurança daquela pessoa que eu sou, porque eu sou uma filha amada, que meu dia ele é abençoado e eu posso viver sim uma nova história. O sol, ele brilha para todos, não é verdade? Mas e se você colocar, quem já viu aquela experiência de colocar uma lupa no raio de sol e colocar fixada em um ponto? Quem já fez essa experiência? Ver que aquele raio de sol passando por aquele vidro conduz fortemente uma luz que pode fazer queimar aquela planta ou aquela grama seca. Então, esse calor do sol sobre essas folhas acontece o tempo todo, mas quando você faz com que essa lente de aumento esteja sobre aquela planta, o que vai acontecer? Ela vai se queimar, porque houve poder para queimar. E assim é sobre nós. Deus quer que a gente coloque esse amor incondicional de Deus voltado para mim, voltado para você, voltado para nós. E tudo que é importante para nós é importante para Ele. Então, seja os seus pensamentos, seja o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de andar, os seus relacionamentos, a sua busca por profissões e vocações, Ele tem interesse em te agradar. Não para fazer somente a sua vontade, mas é para fazer a vontade dEle. E essa vontade de Deus, ela é para que você brilhe. Brilhe a luz que Ele colocou em você. Na sua vida contém todo o poder para manifestar o poder de Deus. E outras pessoas vão ver que você é uma amada de Deus. Então diga comigo agora: o meu dia é abençoado. No meu dia acontecem coisas boas. Isso é tão importante para nós, porque nós estamos colocando para nós que Deus tem um favor
sobre nós. Porque muitas pessoas vão olhar para você e vão te comparar e dizer: ela é igual fulano, ela é igual a outra pessoa, ela é igual aquele tio, ela é igual a toda a família dela, mas o Senhor te fez nova criação. Ele tem para você um chamado específico. E esse chamado inclui você se sentir amada do Senhor. E não é uma coisa pequena, amadas, é grande, é grandioso. Porque é isso que vai te proteger de todo medo, de você ser comparada, de você não ter aquilo que você está comparando, e por você não alcançar certas coisas. O amor do Senhor lança fora todo medo. E esse medo, ele não pode permanecer no nosso coração, porque isso nos impede de olhar com verdade o que Deus tem para nós. E, gente, pode ser bem diferente daquilo que você tem desejado. Eu tenho 49 anos e o meu corpo, ele não é aquele corpo que eu tinha de 25. Então, quando eu fazia uma dieta, quando eu fazia um exercício, quando eu buscava uma suplementação, eu rapidamente via resultados. Já ficava ali com os músculos aparentes, eu já tinha um certo vigor para continuar fazendo aquele exercício. E hoje é um pouco diferente, porque meus hormônios estão diferentes, eu estou buscando reposição, estou buscando formas que eu tenha mais saúde. Por quê? Porque com os anos a gente vai se debilitando em algumas... os nossos tecidos vão se debilitando de certa maneira. Então, o que eu faço para ter longevidade? Cuidar de mim. E para cuidar de mim, eu não posso me comparar. Eu não posso me comparar com quem está malhando 6 vezes na semana, fazendo treino 6 vezes na semana, com aquele corredor que faz meia maratona, sendo que eu não gosto nem de atravessar a rua correndo, amadas. Então, eu não posso me comparar. Por quê? Eu tenho que andar no meu passo. Eu posso até correr uma meia maratona um dia. Não estou dizendo que não é para mim. Mas eu preciso andar conforme aquilo que eu estou me dispondo a fazer. Então, às vezes você quer uma revelação do Senhor, você quer ser usada em profecia, você quer ser usada em palavras de conhecimento, usadas no poder de cura, você quer ser usada em operar maravilhas em nome do Senhor, mas às vezes você não está buscando, você só olha aquele pastor que está falando ali todo dia no YouTube, você admira ele, você admira aquela mulher, aquela pastora que fala, que alcança mulheres, que tem palavras de cura interior, mas para você só está admirando. Você está sendo edificada. Não estou dizendo que não existe edificação, existe e muitas. Muita. Aqui eu estou para te inspirar. Eu estou para trazer um conhecimento que Deus colocou para mim, para que você também cresça. Isso é muito poderoso. Mas se aqui, depois desse vídeo, você não fizer nada daquilo que a gente está conversando, você não vai ter o seu crescimento e as suas experiências. Você vai ficar com as minhas. E isso pode te salvar um dia de alguma situação difícil. Mas e você? Vai contar suas experiências para você salvar outros de situações difíceis? Mais um versículo eu quero compartilhar que está em Gálatas 6:4, que diz: cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Cada um preste atenção no seu chamado, cada um preste atenção naquilo que você foi chamada para fazer para o Senhor, na sua igreja, ao lado dos seus amigos, com a sua família, com o seu marido, com seus filhos, na educação dos seus filhos. Seja intencional com isso, buscando na palavra de Deus como você, a sua personalidade, o seu jeito de ser, o jeito que o Senhor te criou, vai fazer com que haja frutos ali na sua casa, frutos no seu trabalho. Então não se compare. Se você tem a satisfação de fazê-lo bem, você não vai precisar se comparar. Então é isso que eu busco, amadas, que vocês tenham satisfação em fazer bem aquilo que vocês foram chamadas para fazer. Você é um tipo de Cristo aqui nesse lugar, onde você está implantada, na sua cidade, no seu país. Então não existe você se diminuir por conta daquilo que você acha que você é, que você esteja sendo, ou enfim. Às vezes você até perdeu, às vezes, um brilho em relação a algumas coisas que você tem chamado, mas eu quero te encorajar a buscar isso ardentemente no seu coração. Coloca aí essa lupa sobre a luz de Deus sobre a sua vida e foca no que o poder de Deus vai te transformar e vai trazer resultado. Qual é o resultado? Você ser uma chama viva do Senhor aonde você está. Você entendeu por que nós não devemos fazer isso, nos compararmos com outras pessoas? Às vezes a gente fica tão irritada quando alguém nos compara, não é mesmo? E por que a gente faz? Porque a gente não conhece quem nós somos. Então, vamos declarar juntos, João 3,16. Porque Deus me amou de tal maneira
e morreu por mim, para que eu não pereça, mas que eu tenha uma vida eterna. Então, esse versículo eu quero que você guarde no seu coração e que produza frutos para você sempre ser lembrada pelo Espírito Santo, que não precisa se comparar. Os seus ganhos, a sua prosperidade, a sua saúde, não se compara. Se inspire, tá? Busque no Senhor, que assim como o Senhor salvou a todos, Ele tem cura para você, Ele tem reconciliação dos seus relacionamentos para todos aqueles envolvidos no seu dia a dia. Então, Deus não só te salvou da lei do pecado e do inferno, Ele também te deu cura, Ele também manifestou sobre você uma liberdade em conhecê-lo. Amém? Então, eu quero colocar aqui para você no finalzinho uma declaração, que você é uma filha amada do Senhor, que sobre você há bênçãos e bênçãos sem medida, e que cada sonho que você sonhar, você vai viver conforme a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E sobre você há pensamentos bons a seu respeito, porque Ele morreu na cruz por você, para que você não pereça e que você tenha uma vida eterna. E seja manifesto o amor de Deus através de você, lançando fora todo medo, lançando fora todo medo da comparação e fazendo bem todas as coisas que você foi chamada para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Então, compartilhe esse vídeo com uma amiga. Coloque aqui nos comentários o que Deus falou com você e nós vamos conversar com você por ali. E vai ser gratificante para nós conhecer um pouquinho da sua história também aqui no Mulheres em Deus. Fiquem com Deus.